vou apresentar para os senhores hoje aqui o posicionamento dos colaboradores da CEITEC. Então, eu vou mostrar em alguns slides a importância econômica e estratégica da CEITEC para o Brasil. Vou mostrar em 2 slides o que o PPI apronta como justificativa para distinguir a CEITEC foi meia foto, e eu vou mostrar a foto inteira para vocês. Vou apresentar muito rapidamente em um slide algumas propostas de readequações que a gente pode, num segundo momento, conversar mais sobre isso. E alertar sobre algumas questões que podem ser cruciais para a extinção da indústria nacional de semicondutores. Então, com relação à CEITEC, a CEITEC é um programa de Estado, vai além dos desejos partidários. Por que eu digo isso? Porque no início da década de 2000, a indústria de semicondutores começou a renascer no Brasil, e ser planejada o ressurgimento dessa indústria. É uma indústria que foi iniciada na década de 70 pelos militares, foi dizimada no final da década de 80, quando houve a abertura econômica, e nos 2000 que começou um novo planejamento para essa indústria, apoiado em alguns pilares de formação, de capacitação de pessoal para a área, um pilar de programa de incentivos fiscais e um terceiro pilar, que era a CEITEC, uma empresa pública com um centro de projetos integrado a uma operação fabril. Bom, com relação às indústrias de semicondutores no mundo, essas indústrias só foram bem-sucedidas nos países que houve investimento estatal com políticas públicas, inclusive nos países mais liberais, como Singapura, Reino Unido, Estados Unidos e Coreia. E por que isso acontece? Porque é uma indústria que precisa de muito capital, é uma indústria complexa em termos de equipamentos e é uma indústria que requer RH altamente qualificado. E só os países onde houve investimento estatal, essas indústrias se desenvolveram. Uma pesquisa internacional muito importante da SIA, Semiconductor Industry Association, mostra que para cada dólar investido em semicondutores se retorna 16,5 vezes no PIB. E isso mostra, por exemplo, que os Estados Unidos esse ano têm 2 projetos de lei totalizando 37 bilhões de dólares de investimento em semicondutores, porque é sabido que isso aí vai se retornar 16,5 vezes no PIB do país. A CEITEC tem um papel estratégico e econômico de atrair outras empresas para o Brasil. Um exemplo bem significativo foi a atração da empresa HT Micron, coreana, brasileira, instalada na região de Porto Alegre. Essa empresa emprega 200 profissionais. 2019 fechou com faturamento de 100 milhões de dólares e só se instalou no Brasil porque a CEITEC já estava presente, porque se tinha pessoal qualificado para trabalhar nessa empresa. Outros exemplos de empresas da área são a Chipos, em Santa Catarina, que foi fundada por um ex-colaborador da CEITEC. A gente tem a Cadence, em Minas Gerais, uma das 3 maiores empresas de software para a área de semicondutores, e a NXP em São Paulo. Todas elas atraídas com gente trabalhando no Brasil devido à existência de pessoal capacitado e a CEITEC como ponto central desse ecossistema. Uma coisa bem importante que a gente precisa salientar é que todos os projetos que a CEITEC fez para o governo federal, que foram encomendados pelo governo federal, foram entregues no prazo, no preço e na qualidade acordados. E, na maioria desses projetos, as encomendas feitas não foram honradas com compras efetivas. Se estes fossem honrados, esses convênios, esses acordos, provavelmente a CEITEC já seria independente financeiramente hoje. Queria ressaltar mais algumas questões ainda sobre a CEITEC. A CEITEC não tem como objetivo principal o lucro, porque ela já tem uma importância estratégica e econômica para o país. Mas, mesmo assim, em 2019, a gente chegou a 9 milhões de reais, um aumento de 50 vezes em 7 anos. Além disso, a CEITEC desenvolveu 42 patentes nesses anos
E, atualmente, essas patentes estão sendo valoradas por uma consultoria especializada. E, em questão de 1 ou 2 meses, a gente vai ter uma valoração dessas patentes. A CEITEC é a empresa estatal que tem o maior índice de colaboradores com pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, 57%, à frente, inclusive, da Embrapa. A CEITEC possui várias certificações importantes, uma certificação de qualidade, uma certificação de governança e 2 certificações de produto. Vou exemplificar com uma das certificações de produto. É a única empresa no Hemisfério Sul que tem a certificação para desenvolver e produzir o chip para o passaporte eletrônico. Uma certificação que não é só para o hardware, é também para o software que foi desenvolvido. E hoje a Casa da Moeda usa em seus passaportes um chip estrangeiro, um chip importado que tem certificação somente do hardware, nem do software tem. Essa é uma questão, senhores, que eu não entendo como que se concebe. E agora, indo para a análise financeira, que é a justificativa pela qual o PPI quer extinguir a CEITEC, o PPI mostra nesse gráfico aqui de fluxo de caixa 4 cenários. Em verde, um mais otimista, em azul, um mais pessimista. E mostra aqui que no ano de 2024, a gente vai chegar no fluxo de caixa positivo no cenário mais otimista. Esse gráfico está incompleto, pessoal. E eu vou mostrar no próximo slide a figura completa desse slide. Outro detalhe aqui, ó, só para alertar, no cenário positivo, a gente chega em 24 milhões no ano de 2024. Eu vou usar os mesmos dados que o PPI usou e vou mostrar a figura completa no próximo slide. Uma coisa que não é alertada aqui, está sim presente na apresentação do PPI, mas nesse slide não é alertado, é que o descomissionamento total ou o desligamento dos equipamentos, retirada de gases tóxicos e produtos químicos, se requer um investimento de 300 milhões de reais nos cálculos e estimativas dos colaboradores. Então, agora eu vou mostrar essa figura completa indo até 2028. Aqui eu reproduzo o cenário otimista, 2024, 24 milhões no positivo. 2025, cenário intermediário, 4 milhões no positivo. Cenário mais pessimista, 16 milhões no positivo em 2028. Ou seja, em 4 anos aqui, em qualquer dos cenários, inclusive no mais pessimista, a CEITEC fica com fluxo de caixa positivo. Bom, e se ao invés de eu pegar aqueles 300 milhões que iriam ser utilizados para fazer o descomissionamento da fábrica e distribuir esses 300 milhões ao longo de 7 anos aqui, e gradativamente reduzindo esse valor, por que eu vou reduzindo? Porque o nosso faturamento vai aumentando, distribuo esse valor ao longo desses 7 anos, aqui eu fechando 312 milhões, e a CEITEC está com fluxo de caixa positivo, mesmo no cenário mais negativo, e eu não precisei fechar a empresa. Então, não dá para entender nem com os argumentos financeiros como é que se quer fechar a empresa. Isso sem considerar o que eu já comentei da importância estratégica e econômica. Então, só para ilustrar agora para os senhores, eu coloco algumas áreas de atuação e produtos que a CEITEC desenvolve. A gente trabalha com logística, segurança nacional, saúde, agronegócio e serviços. E divide os nossos produtos em 3 linhas, em ordem cronológica, como a gente começou a desenvolver e vender. Os primeiros produtos eram os circuitos integrados, ou chips, né? As vendas foram a partir de 2012, e a maioria desses produtos eram encomendas governamentais. Rastreamento animal, identificação veicular, passaporte. E a CEITEC ficou muito conhecida como sendo a empresa do chip do boi. E hoje esse chip corresponde a menos que 1% do faturamento da empresa. A maior parte das nossas vendas de chips são para iniciativa privada, chips de logísticas, ou seja, a gente compete com outras empresas privadas e vende os nossos chips, ou seja, a gente é competitivo comercialmente. A partir de 2017, se ampliou o escopo dos produtos que se vende, começou a produzir etiquetas eletrônicas. Etiquetas eletrônicas são os chips, mais os componentes que interconectam com esse chip,
e encapsulamento e se entrega um produto final pronto para o cliente. Ou seja, a gente aumentou muito a carteira de clientes a partir de 2017, fazendo as etiquetas eletrônicas, com várias aplicações, patrimônio, vestuário, pneus e outros. E nesse momento que se adiciona essa segunda linha de produtos no nosso hall de produtos, o que a gente nota é que a curva de faturamento começa a ter uma inclinação positiva maior por causa desse acréscimo. Então, a gente entra num joelho positivo de faturamento a partir de 2017. Tanto que de 2017 para 2019 se dobrou o faturamento. E a expectativa de 2019 para 2021 é dobrar de novo. Isso sem contar com a terceira linha de produtos que a gente não começou a vender ainda, que as vendas são previstas a partir de 2021. E nessa área a gente vai atuar em saúde, agronegócio, saúde na área de diagnóstico de doenças, agronegócio, sensoriamento. Hoje a Ceitec tem parceria com universidades, centro de pesquisas, inclusive Fiocruz, e empresas privadas. E nessas parcerias, por exemplo, a gente tem condições de produzir, no futuro próximo, está em fase de homologação ainda, sensores para Covid-19, com uma capacidade de produção de 1,5 milhões de sensores por mês. Outra coisa muito importante, quando falam da fábrica da Ceitec ser uma fábrica antiga ou desatualizada, as pessoas não conhecem o que é a capacidade da nossa fábrica. A tecnologia existente na fábrica hoje para a produção de sensores é muito competitiva comercialmente. E pode, sim, ter um custo-benefício de outras tecnologias tradicionais para produzir sensores. Nesse próximo slide, eu não vou apresentar ele no detalhe, mas é para mostrar para vocês que a gente tem uma rota de produtos e que todo ano tem previsão de produtos novos, tanto com relação a chips, com relação a etiquetas eletrônicas e com relação a sensores. Mas se vocês tiverem interesse, a gente tem um texto de aproximadamente 2 páginas que descreve essa rota de produtos de uma maneira bem simples e clara. Mais um último slide com relação às expectativas de faturamento da Ceitec, e a gente tem um cenário na esquerda mais pessimista e na direita mais otimista. No cenário da esquerda, a gente projeta até 2027, um faturamento de 70 milhões, e nesse cenário a gente está considerando receitas apenas do item 1, chips, e do item 2, etiquetas eletrônicas. No cenário da direita, a gente projeta essa receita, incluindo comercialização de sensores. Se a gente olhar 2020 aqui, pode ver que a expectativa está em torno de 13 milhões, a gente já chegou a 7,7 milhões em junho e atualmente está esperando chegar a 15. Ou seja, se chegar nos 15 mesmo, como a gente está prevendo agora, a gente vai estar acima da expectativa otimista quando se projetou ano passado esses valores. E agora, quase finalizando, como não dá tempo para a gente falar de todas as propostas que os colaboradores já escreveram e documentaram, eu vou citar rapidamente quais os objetivos das propostas de reestruturação que os colaboradores têm. Tem 3 objetivos principais: aumento da agilidade na tomada de decisões da empresa, aumento do faturamento e redução de custos. E nessa linha, se tem 3 propostas descritas e documentadas com relação à reestruturação da gestão, a readequação da fábrica e reposicionamento de mercado da empresa. Se tiverem interesse, também a gente pode enviar essa documentação. E por último, fica o nosso alerta. A indústria de semicondutores no Brasil é apoiada em alguns pilares, como eu comentei no início da apresentação, e um deles foi encerrado ano passado, foi derrubado, né? Um programa de formação de projetista de circuito integrados que custa 0,5 milhões de dólares. Foi encerrado. A Ceitec está prestes a ser liquidada sem embasamento técnico, sem debate público e transparente, e com justificativas que a gente não consegue entender, como eu mostrei nessa apresentação.
E, por fim, em 2022, janeiro de 2022, está prevista a extinção da maior parte dos benefícios do programa PADIS, Programa de Incentivo à Indústria de Semicondutores. Esse programa beneficia 19 empresas e deve ser encerrado. Quantas dessas empresas vão sobreviver? Então, o que a gente vê aqui é que tem 3 pilares que estão sendo derrubados da indústria nacional, e o que pode acontecer é o que aconteceu já no final da década de 80, se retroceder 20 anos na questão de semicondutores. Então, eu queria agradecer aqui pela oportunidade de representar os colaboradores da CEITEC. Obrigado.